A natureza nos mostra que ela é regida por leis divinas e tudo que é vivo morre. A morte está presente em vários reinos da natureza. Mas mesmo em face da naturalidade do fenômeno morte, quando ela acontece em nossas casas, no seio da nossa família, quando atinge os nossos amigos, nós começamos a pensar na nossa própria finitude do corpo físico. E um dia ela vai chegar também para nós. Só que quando ela chega para nós e para aqueles a quem amamos, ela nos encontra totalmente despreparados, deseducados, para atravessar uma das grandes certezas da vida, que é o morrer. E nós temos medo de morrer. E por que nós temos medo de morrer? Porque nós esquecemos quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui. E nós, então, o nosso espírito mergulha num corpo físico e esquece da sua própria essência. E começa a chamar de vida esse breve intervalo dessa passagem aqui pela Terra. E nós acostumamos com a nossa vida, achando que vida é este pequeno intervalo. E nós apegamos às coisas que temos, nós apegamos às coisas que gostamos de fazer, nós nos apegamos às pessoas que estão ao nosso redor. E ficamos nessa zona de conforto, ignorando totalmente, e preferimos ignorar totalmente que um dia a morte vai chegar. Porque somos, no corpo físico, seres vivos. E mesmo diante desta certeza, nós preferimos ignorar essa nossa finitude. Nós preferimos ignorar essa realidade tão forte em nossas vidas. Aceitar a morte como uma transformação necessária e trabalhar os nossos medos nos trará melhores condições de enfrentamento quando ela acontecer. Adaptar-nos de novo no mundo espiritual é uma realidade que nos aguarda a todos. Então, esta aceitação de que somos seres que vamos morrer, que amamos seres que podem morrer antes de nós, essa aceitação é fundamental para a nossa sobrevivência emocional, ao ver os nossos entes queridos partirem ou diante da nossa própria partida. Falar da vida, falar da morte, é filosofar. Filosofar é aprender a morrer. E nós temos que desenvolver esse lado nosso filósofo. Porque a filosofia nos salva do medo da morte. Já dizia Platão, 400 anos antes de Cristo. E não foi à toa que Allan Kardec considerou Platão um dos precursores da doutrina espírita. Olha que coisa interessante que Platão dizia. Nascimento é a ligação da alma ao corpo. E morte é a separação da alma do corpo. Então nós chegamos à conclusão. Antes de nascermos aqui, nós já existíamos, nós éramos alma. Esta é a corrente filosófica platônica que deixa muito
claro em toda a obra de Platão que a vida aqui na Terra deve ser regida pela alma. Que a alma é que tem que mandar no corpo e não o corpo mandar na alma. Platão foi o primeiro que chamou a morte de passagem. Passagem. E a doutrina espírita acrescenta passagem para a verdadeira vida. Então a morte é simplesmente uma passagem de um tipo de vida, onde o meu corpo estava ligado a uma alma, para um outro tipo de vida, onde só a alma continua vivendo, porque a alma é imortal, é imaterial e é infindável. Não podemos chamar a alma de eterna. Eterno apenas Deus, que não teve princípio. Nós somos imortais, infindáveis. Então, diante dessas reflexões, nós vamos perceber que a morte é simplesmente parte da vida. Estar morto fisicamente é simplesmente um outro jeito de viver. A vida continua. Esta é uma concepção espiritualista. Na concepção materialista, morreu, acaba tudo. Mas nós somos espiritualistas. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos ensinar como passar por esses momentos de ver os nossos entes queridos partirem. O Evangelho diz que quando a morte chega em nossas casas, ceifando do nosso convívio diário e material aquelas pessoas a quem amamos, nós temos que elevar as nossas concepções acima das concepções materialistas. Nós temos que lembrar que somos espiritualistas, porque na verdade nós somos espiritualistas, mas na hora de enfrentar este fenômeno doloroso que é a morte, nós agimos como o mais ferrenho dos materialistas. E fazemos perguntas: por que que nós temos que morrer? Por que que fulano teve que morrer? Por que que Deus fez isso comigo? Então nós temos que desconstruir esses princípios, essas concepções que estão tão arraigadas numa sociedade que se diz espiritualista. O Brasil é um dos países, do maior país católico do mundo, e é o maior país espírita do mundo. Então nós somos espiritualistas, mas na hora de enfrentar as dificuldades, nós nos esquecemos de quem somos. E falamos aquela besteira tipo: nossa, que pena, fulano se foi tão jovem, tinha a vida inteira pela frente. E continua tendo. E continua tendo a vida inteira pela frente. A gente fica pensando, por que que Deus criou as coisas dessa forma? Por que que nós temos que morrer? Essa coisa tão dolorosa. Isso acontece neste planeta, que é um planeta de provas e expiações. Existem mundos mais elevados, onde as transformações necessárias para o crescimento do espírito não ocorrem diante da putrefação de uma parte, como acontece a putrefação do corpo físico. São transformações suaves pelas quais a alma passa, e isso se caracteriza o que chamaríamos aqui de morte. Por que nós temos que morrer? Porque nós somos espíritos e fomos criados no mundo espiritual por Deus. De vez em quando
A vida nos empresta um corpo físico para que a gente passe por essa terra, que é uma escola, que é um hospital, que é uma penitenciária. A gente explica isso daqui a pouquinho. Então, nós temos que morrer, porque morrer é voltar para casa. Simplesmente isso. Morrer é voltar para o mundo dos espíritos, porque essencialmente nós somos espíritos, e lá a nossa vida continua estuante e bela, junto com todos os nossos entes queridos que partiram antes de nós, ou melhor, junto com os nossos entes queridos que nem vieram para esta encarnação. Nós temos uma família espiritual muito maior do que a família corpórea. E esta família espiritual está lá, junta, unida, crescendo, aprendendo, amando, nos aguardando, quando nós temos que nos internar aqui. Na década de 80, o iluminado Papa João Paulo II disse, demonstrando uma extrema humildade: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. E a doutrina espírita sabe, porque a doutrina espírita foi trazida à Terra pelos espíritos de homens que viveram aqui e voltaram para a verdadeira vida. Eles é que voltaram e nos contaram que somos imortais, que somos espíritos, que fomos criados lá e que aqui é simplesmente uma das piores moradas da casa do Pai. Então, se eu sou imortal, se a vida continua, o meu conceito de vida se amplia para muito antes do berço, para muito depois do túmulo. Nós não temos muitas vidas. A vida é uma só. E foi dada a cada um de nós quando Deus nos criou. As existências é que são muitas. A vida não acaba. A vida continua e vai continuar sempre. No corpo ou fora do corpo, nós estaremos vivos. Chico Xavier brincava que nós podemos escapar da morte 1000 vezes, mas da vida ninguém escapa. Não tem como escapar da vida. Então Deus nos empresta esta roupa, que é o corpo físico, para uma passagem por aqui. E agora uma informação importante. Esta passagem dura o tempo suficiente para cumprirmos a tarefa que viemos cumprir nesta existência. Nossas tarefas mais importantes, os objetivos desta etapa da nossa existência foram planejados antes de nós virmos para cá. E nós viemos para cá com o tempo já marcado para ficarmos aqui. E vamos embora. De que jeito? Cada um já escolheu a sua forma de partir. Nós recebemos o bilhete de vinda e o bilhete de volta. Só que o bilhete de volta está escondido. Está escondido, ainda bem. Já pensaram todo dia você pegar, tirar do bolso um papelzinho e falar, vou morrer tal dia de facada. Eu vou morrer tal dia de uma doença longa. Eu vou morrer tal dia de acidente. Eu vou morrer tal dia de susto, de infarto. Então isso é terrível. Esse momento está dentro de nós, registrado. Muitas pessoas têm a premonição. Quantas pessoas vocês já viram que tomam atitudes de despedidas
de organizar algumas coisas, de visitar algumas pessoas, porque no fundo, elas sabem que o momento da partida está chegando. Então, nós viemos para a Terra para quê? Platão disse que nós viemos para a Terra para aprender a deixar a alma soberana sobre as vontades do corpo. Todas as religiões pautam nesta importância que devemos dar maior à vida do espírito do que à vida no corpo. Pautar as nossas existências aqui na Terra somente pelas necessidades do corpo é a pior das vidas possíveis. E teremos a pior das mortes possíveis. Então, por que nós viemos para aqui? A questão 132 de O Livro dos Espíritos nos diz: a necessidade de encarnarmos, quer dizer, entrarmos para dentro de um corpo de carne, é devido à nossa necessidade de aprendermos, de crescermos, de evoluir. De um modo geral, podemos resumir: viemos para a Terra enfrentar todas as dificuldades que ela oferece para que a gente possa aprender simplesmente o que Jesus pediu, que era que nós aprendêssemos a amar uns aos outros. E nós chegamos aqui, para uns, a vida aqui na Terra, e vamos ver, eu vou apresentar 3 aspectos, e vamos ver a sua vida, o que é aqui na Terra. Que para uns, ela é como se fosse uma matrícula numa escola, numa universidade. O nosso uniforme é o corpo físico. Os professores são os parentes difíceis, as pessoas difíceis, que querem nos ensinar as lições da paciência, do respeito, da tolerância. Os nossos professores são também aquelas pessoas que nos amam, que querem nos ensinar o amor através da prática deste amor que nos dedicam. As provas que nós enfrentamos são as situações que a vida nos apresenta. E nós viemos aqui, até no nosso planejamento reencarnatório, nos disseram: olha, você, nesta existência, precisa aprender a humildade, a lição maior. Você precisa aprender a paciência. Você vai encontrar várias situações onde você precisa aprender o perdão. Essas são as matérias. E terminado o tempo do nosso curso, chega um dia que a vida nos diz: está aqui seu diploma, pode voltar para casa. Há de se lamentar, sair da escola? Para outros, a vida é como se fosse a internação num hospital. Nosso pijama e nosso medicamento é o corpo físico. Nós trazemos a alma doente, cheia de feridas que impusemos aos outros. Trazemos a alma estragada pelos vários equívocos praticados. E nós precisamos do remédio do corpo, onde nós deixaremos os estragos que trazemos no corpo eterno, que é a alma. E depois que a gente deixou no corpo aquela doença ou aquela marca que a alma trazia, nós recebemos a alta hospitalar. Pronto, você está curado. Pode voltar para casa. Há de se lamentar de ter uma alta hospitalar? Há ainda outros para os quais a vida é como se fosse uma prisão, numa penitenciária. A grade é o corpo físico. Porque quando nós somos espíritos, nós
quando nós estamos espíritos sem corpo físico, a nossa alma é livre, ela se locomove com a velocidade do pensamento. Eu quero estar em Pedro Leopoldo. Pensei em Pedro Leopoldo, estou imediatamente em Pedro Leopoldo. O corpo físico nos faz rastejar de uma distância para outra, mesmo que estivermos dentro de um avião. O nosso corpo físico me fez esquecer, o meu cérebro físico limitado, que eu sou espírito e que escolhi as provas pelas quais eu vou passar. Escolhi as dificuldades de acordo com a minha necessidade de aprendizado. E então, como espírito, eu via todas as minhas existências passadas e sabia por que eu precisava de determinadas experiências, mesmo que dolorosas. Como espírito, eu consegui planejar essas experiências e fazer as minhas escolhas. Então, dentro do corpo físico, dentro dessa penitenciária, dessas grades que tolhem, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Não sabemos o que fizemos, não sabemos por que sofremos. Por isso que vem a doutrina nos falar das leis de causa e efeito, mas principalmente da imensa misericórdia divina. Porque a ação e reação, nós não trazemos para a terra só os karmas negativos. O talento, o poder intelectual de cada um, a beleza, a saúde, a família saudável, todas essas coisas são karmas positivos. São coisas que plantamos e estamos colhendo hoje. Só que a gente pensa que karma é só o sofrimento, porque ninguém para pensar no talento, no bom emprego, na família maravilhosa, no patrimônio da saúde, porque simplesmente você não para. Por que que Deus fez isso comigo e me deu uma família tão linda, um corpo tão saudável? A gente não pergunta isso não. A gente só acha que é karma quando a coisa ficou complicada. E então, dentro deste corpo físico, nós temos a oportunidade de encontrar uma doutrina cuja parte filosófica é capaz de responder todas as nossas dúvidas que conseguimos levantar, que conseguimos formular. Tem todas as respostas. Não que ela esteja com a verdade absoluta. Nós é que não sabemos ainda perguntar tudo para chegar ao ponto de toda a verdade. Por que a dificuldade da morte, então? Porque culturalmente, o nosso diploma ao sair da escola, o nosso alvará de soltura para sair do hospital e nosso alvará de soltura para sair da penitenciária e a nossa alta hospitalar tem um nome muito esquisito. O que é que eles nos entregam? O diploma, a alta. Qual é o nome? E qual é o documento? Atestado de óbito. Ninguém merece. Então, se prender nisso, no atestado de óbito, nós ficamos numa visão materialista. Mas sabermos que estamos simplesmente voltando para casa, aí sim é uma visão espiritualista. E olha, Deus está presente em todas as nossas decisões, em tudo que nos acontece. Até quando a gente vê um avião cair com todos os jogadores da equipe, como a gente viu a equipe chapecoense agora. Até nas mortes coletivas, onde a sociedade que se diz espiritualista se para, estupefata, diante da tragédia
diante da calamidade, caiu um avião, 71 pessoas morreram, a maioria jovens. Onde que estava Deus? Onde que estava Deus? Mas a morte não faz diferença para os 71 se morreram com mais 70 ou se morreram sozinhos. O fenômeno morte continua sendo o mesmo. Para aqueles jovens, para aquelas pessoas, morrer com 70 ou morrer sozinho, porque o que vale na hora que a gente sai do corpo é o caminho que cada um conseguiu conquistar para seguir em frente. É a cada um segundo as suas obras, que vale nesse momento. Para onde cada um vai, com quem e como, depende da vida que se levou. Então não faz diferença, não é mais trágico para cada um ter morrido sozinho ou ter morrido em grupo. Essa é a primeira coisa a ser considerada. Outra coisa que nós podemos ter certeza de tudo que já estudamos e percebemos da vida, que cada existência interrompida ali, naquele momento, tinha chegado ao termo, ao tempo previsto da partida. Os desencarnes coletivos, tão frequentes nas últimas décadas, sempre ocorreram, com a febre, com os tsunamis, com os maremotos. E aí Kardec perguntou, o que pretendia Deus ao permitir que a humanidade fosse atingida por esses flagelos destruidores, tanto os naturais como esses do trânsito, dos desastres, das boates que se incendeiam? Porque ninguém consegue imaginar um pai que derruba avião, um pai que faz uma encosta cair e soterrar as pessoas. Ninguém consegue imaginar um Deus de amor que afunda navios, incendeia prédios, boates e outras coisas que causam as mortes coletivas. Assim como nós não conseguimos imaginar que azar e sorte não fazem parte da justiça e da misericórdia divina. Então, nós vamos buscar a causa disso, porque os espíritos responderam a Kardec que Deus não precisa dos flagelos, das tragédias e das calamidades para que a humanidade cresça e evolua. Porque nós temos outros métodos de aprendizado que não o sofrimento. Nós temos a facilidade de entendermos muito bem o que é o bem e o que é o mal. E daí seguir o caminho do bem. Nisso está todo o nosso processo de crescimento. Então, por que acontecem os flagelos destruidores? Por que cai um avião? Porque a humanidade progride mais depressa em face das calamidades. Querem ver um exemplo? Toda calamidade, ela promove uma movimentação da comunidade. E esta movimentação faz com que as coisas sejam refeitas, as coisas sejam revistas. Então, imaginemos que os espíritos que se comprometeram diante da contabilidade divina, pelo mau uso da inteligência, tenham resolvido nascer com microcefalia. E então eles vão renascer lá no Nordeste, onde ela é uma epidemia. E o que pretendem estes espíritos? Que a medicina, que a pedagogia, que a estrutura familiar cresça diante do problema. E é o que nós temos visto acontecer.
a medicina se movimentando. Aquele desastre que aconteceu em Mogi das Cruzes com o ônibus de estudantes. Quem partiu naquela hora? Espíritos que estavam na hora de partir e se reuniram pela força das coisas para estarem juntos naquele ônibus. E com isso, os olhos da sociedade se abririam para a precariedade do transporte coletivo, estudantil principalmente. E aí algum progresso vai acontecendo. Eu li uma coisa muito interessante quando pesquisava sobre a morte de jovens. Muitos espíritos que já tinham como compromisso, queriam passar por uma morte violenta, e cada um tem o seu motivo, que nós não conseguimos explicar em meia horinha. Graças a Deus eu consegui escrever um livro, de tão ansiosa que eu ficava, para tentar passar para as pessoas a causa de cada tipo de morte. Graças a Deus eu consegui escrever um livro para mostrar onde estava a lei, onde estava a misericórdia, onde estava a justiça. Que bom, hoje eu não fico tão ansiosa para falar tudo ao mesmo tempo. E então a gente vê que muito dos jovens que optam pelo desencarne violento, eles se reúnem e vão sair juntos da vida, porque isso chama mais atenção. E eles estão visando, com certeza, um desenvolvimento ou da medicina, ou da aeronáutica, ou do transporte terrestre, de alguma coisa eles estão visando que a morte deles não será em vão. Nós não podemos julgar Deus e a vida pelo que acontece com o nosso corpo físico, porque ele é só uma roupa. Para julgar Deus e a vida, nós temos que saber que não somos corpo, somos espíritos. E os corpos são simplesmente uniformes, trajes que nós usamos para aparecer aqui no mundo. E nas grandes calamidades, o que destrói é o uniforme. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um exemplo interessante. Um general coloca o seu exército numa batalha. E coisas começam a acontecer com os uniformes. Rasgam, estragam e se perdem. E o general está ali cuidando de todos e tomando medidas para proteger o soldado, porque o uniforme não tem importância ser estragado. Assim é Deus cuidando de nós. Ele cuida também para que permaneçamos dentro do corpo o tempo que nós viemos para permanecer. Então Deus não é um juiz a nos julgar, a nos condenar. Deus não castiga. Deus não castiga. Jesus disse: meu Pai a ninguém julga. Se Deus não julga, não condena. Se não condena, não castiga. Deus não castiga. Espíritas, às vezes, vão visitar uma pessoa num velório e dizem assim para a mãe de um jovem que bebeu, embriagado, encontrou a morte no trânsito. Isso é, infelizmente, um tipo de suicídio indireto. Correu o risco de se matar. E a misericórdia divina recebe esses jovens com todo o amor, para que eles possam se readaptar e se preparar para novas oportunidades. Então a lei de Deus entra consertando o que cada um faz. E um espírita
vai visitar uma mãe e diz: foi Deus quem quis, você tem que aceitar. Não, não foi Deus quem quis. Cada um de nós faz o seu planejamento. E é interessante, Deus cuidando de tudo, Ele não permite que pessoas que não estão na hora de partir sejam atingidos por tsunamis, por tragédias, por queda de avião, pelo que for. Imaginemos uma coisa. As pessoas que trabalham aqui na Terra com gerenciamento de risco, elas sabem quando um avião pode cair, elas sabem quando a maré vai aumentar, elas sabem quando uma encosta vai se destruir, jogar a terra em cima de todo mundo. Ela sabe onde que a enchente é complicada, que pode levar a óbito algumas pessoas. Então, os responsáveis pelo gerenciamento de risco aqui na Terra conseguem evitar muitas pessoas de correrem riscos. Seriam os benfeitores espirituais mais ignorantes do que os técnicos da Terra? Então, os benfeitores espirituais, o nosso anjo de guarda, eles sabem com antecedência quando é que as circunstâncias favorecem tragédias. Uma vez, foi quando eu fui estudar isso que eu entendi melhor uma frase do Chico. Nós estávamos, meu marido e eu, indo para Uberaba, e na passagem por uma cidade chamada Luz, sempre chovia, e a estrada tinha aquaplanagem, era muito perigoso o trecho da cidade de Luz. E o nosso carro, numa aquaplanagem, rodou, e parou virado para trás, para Pedro Leopoldo. E uma carreta enorme vinha, e ela então começou a segurar o trânsito todo atrás dela, porque ela via que se ela continuasse na velocidade que ela estava, ela passaria por cima do carro, rodando no asfalto. A gente ficou muito assustado e precisamos de uma meia hora para recompor o emocional e seguir viagem. Chegando lá, eu contei para Chico, a gente quase acidentou. E ele me disse uma frase complicada de compreender. Ele falou: minha filha, o momento para o trânsito esta semana não estava muito favorável. Eu pensei, então existe uma espécie de a bruxa estava solta para os carros? Então, existem momentos no universo onde estão favoráveis os acidentes de carro. E aí você vai viajar, mas você quebra o pé e não vai. Ou vai. Uma coisa é certa, a vida, regida por leis divinas, perfeitas e imutáveis, como o próprio Criador delas, a vida não permite que as pessoas estejam no local do perigo, sem que a este perigo elas trouxeram a programação de se submeterem. Então a gente traz a nossa história, e cada ato que a gente realiza ou realizou nas existências anteriores, impregnam em nossa alma como uma fotografia. Se algum dia eu empunhei uma arma e assassinei alguém, este fato ficou automaticamente gravado em mim, por um mecanismo que não compreendo, mas sei que é um mecanismo perfeito das leis divinas. Esse ato fica gravado na gente. E eu começo, então, a emitir ondas de assassinato. Onde quer que eu vá, eu emito aquela onda. Eu sou
aquela pessoa que trago um assassinato impregnado em mim. Se eu prejudiquei financeiramente alguém, eu emito ondas de lesões financeiras, estabelecendo perversas sintonias, onde eu vou encontrar as situações e as pessoas para o reajuste necessário. De maneira que nós podemos ter certeza do seguinte: um ladrão, ele pode resolver hoje, nem que eu mate alguém, mas eu vou conseguir dinheiro para me drogar. Nem que eu mate alguém. Então esse ladrão escolhe o dia, escolhe a hora, escolhe o local, escolhe a arma, paulada, facada, tiro, pedrada. Ele escolhe tudo, mas a vítima não é ele que escolhe. Porque os benfeitores não permitem que passem e enfrentem aquela maldade alguém que não trouxe esta programação. Então, os nossos atos estabelecem um profundo processo de sintonia com as questões que Deus pelo passeio um jovem que recebeu a rajada da metralhadora. Então, nós não conseguimos compreender como a espiritualidade age. Por que que ele não ficou no carro e pegou o celular e ligou para a irmã? Por que que ele não buzinou? Não, ele saiu. É tão simples o anjo de guarda dele dizer: saia do carro, vai chamar sua irmã. Foi tão simples o anjo de guarda dele e da irmã fazer com que ela... Você esqueceu o celular, você está sem batom, onde que está sua bolsa? Você não fechou a janela, ou você não conferiu o gás, ou você não desligou o computador. É tão fácil nos sugerirem situações para nos tirar do lugar do perigo. Assim como é tão fácil imaginar que quando estamos no local, fomos atraídos pela força das coisas, da programação que nós trouxemos. Ou nós acreditamos em Deus, ou não acreditamos. Se nós acreditamos em Deus, nós temos que considerar que Ele é tudo de tudo. Ele é amoroso, Ele é perfeito, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele nos ama, nos protege, nos abençoa. Ele tem o poder de estar em todos os lugares, porque Ele é tudo de tudo. Se nós tirarmos uma só das virtudes, das características de Deus, Ele deixa de ser o tudo, Ele deixa de ser Deus. Então, vamos compreender como que Ele age em nossas vidas. Certamente, Ele age nos protegendo. Não foi fácil aprender essas coisas, não.
É para lá que eu aponto? Ah, você não... Gente, me perdoa, é uma indelicadeza passar slide que a gente não vai comentar, mas eu pensei que eu tinha conseguido pôr direto no slide que eu queria. Pronto, agora ficou bom. Não tem nenhum. Era só este, eu queria este. Quando meu filhinho se foi em 1983, ele cai da garupa da babá. E esta babá coloca o meu filho numa bicicleta grande, porque a preparada para o meu filho andar estava com o pneu furado. O meu filhinho cai, quando vai subir na bicicleta de novo, deixa eu falar direito, eles param numa lanchonete, numa mercearia, ele compra um pirulito, e com certeza ele veio com o pirulito na mão, e quando ele foi subir na garupa de novo, ele passou direto e caiu do outro lado. Uma quedinha boba. E a babá, 16 anos, me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela vinha de novo, e eu disse a ela: perdoo, você é responsável pela morte, pela queda, mas não é responsável pela morte. Isso aqui não está funcionando. Não está no meu aqui, né? Ah, não está funcionando, porque o próximo slide não é esse. Para onde que eu aponto isso aqui? Para onde? Não, é para o aparelho lá. Opa. Desculpem a ignorância. Então eu cheguei em Uberaba e a cena do filme aí que todo mundo falou, mas Chico te disse aquilo? Disse, Chico me disse. Ele me diz assim, nessa cena aí a Vanessa Gerbelli representando a nossa história. Ele fala assim: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olhei nos olhos dele para dizer a ele, para que ele lesse, como ele sempre leu os nossos pensamentos, para eu não ter que explicar a ele que eu não achava que era uma questão de perdão, que ela não era responsável pela morte. Com certeza trazíamos aquele planejamento reencarnatório. E então eu olhei para ele e falei: perdoei, só para ele entender que eu sabia que não era um caso de ter que perdoar, porque ela não era culpada. Então, quando eu olho para ele dizendo isto, né, mentalmente, ele fala para mim assim: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportaria o remorso. Então aí eu aprendo a duras penas o outro lado do perdão. Quantas vezes as pessoas entram em nossas vidas para ser esse instrumento cego da lei, e nós culpamos a pessoa da morte. Deus não deixa que nós nos matemos uns aos outros irresponsavelmente. Só quem tem que partir. E mesmo assim, Deus não precisava do escândalo do assassinato. Jesus disse isso. É necessário que o escândalo venha, mas ai do homem pelo qual o escândalo venha. E por que é necessário que essas tragédias, esses assassinatos aconteçam? Porque nós fizemos escolhas escandalosas. Nós escolhemos sair da vida de forma violenta. Mas Deus não precisava da maldade nossa para que a sua lei se cumprisse, não. Mas Deus sabe que somos malvados, que somos imprevidentes, que somos irresponsáveis. Então Ele só cuida para que a maldade, a imaturidade,
a irresponsabilidade atinja só aqueles que estão na hora de partir. Tenho plena consciência disso. E o Chico me diz, o seu filho é um espírito que estragou o cérebro da alma ao usar mal a inteligência. Lá no plano espiritual, ele tinha dores de cabeça. Ele precisava de um corpo para deixar no corpo o problema que ele trazia na alma. Então, essa existência do meu filhinho, ele foi internado no hospital. E aos 3 anos de idade, o aneurisma que ele trouxe como resultado do estrago do mau uso da inteligência romperia com queda ou sem queda. A babá é um simples detalhe. E o Chico me relata a sala de televisão da minha casa, onde meus 3 filhos jogavam as almofadas no chão e ficavam pulando. E o meu pai, já desencarnado há 4 anos, Chico dizia que para proteger o meu filho, o meu pai ficava segurando a cabecinha dele, para que ele não batesse a cabeça no chão. E agora escutem esta frase. Para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Se para Deus faz diferença um menininho de 3 anos partir em fevereiro, em junho, agosto ou dezembro, a ponto de colocar um anjo ali de guarda, não um anjo de guarda, não que meu pai fosse anjo, um protetor ali para que ele não batesse a cabeça e fosse embora antes da hora, se para o meu filhinho de 3 anos fazia diferença para Deus, podemos afirmar com toda certeza que ninguém morre antes da hora, a não ser que apresse a própria partida através do suicídio, que sabemos pode ser também indireto, pode ser um suicídio inconsciente. Eu já estou até com medo de passar esse negócio aqui. Vocês falaram que é lá, né? E não é que é? « 25 anos depois do diálogo com Chico, você acha que você fez muito? Foi quando eu fui escrever este capítulo que eu achava importante passar para todas as mães essa certeza de que ninguém vai antes da hora, que está tudo certo. Apesar de que certezas são intransferíveis, mas pelo menos um material para elas começarem a refletir e perdoar os instrumentos cegos que porventura tenham passado ali, um médico que distraiu, uma pessoa que atropelou. Eu queria muito levar a essas mães o motivo de resignação que eu tinha. Então, 25 anos depois, escrevendo sobre essa certeza de que ninguém vai antes da hora, foi que eu compreendi a frase do Chico. Quando eu olho para ele e digo, perdoei, eu estava pelos olhos da matéria, era uma mãe jovem sofrendo muito, que humildemente dizia, perdoei, Chico. Mas para os olhos dele, ele viu ali toda a minha arrogância religiosa, o meu orgulho filosófico, porque eu olhava para ele e dizia, perdoei, Chico. Viu como é que eu compreendo as leis que regem as nossas vidas? Viu como é que eu sei de ação e reação? Viu, Chico, como é que eu já estudei tanto planejamento reencarnatório? Viu como eu sou sábia? Viu como eu sou magnânima? Perdoei a moça, ainda abracei, confortei, consolei e adulei. Então ele via a minha arrogância. A minha arrogância. 23 anos depois, eu já tinha aprendido muita coisa, mas ainda faltava.
23 anos depois, estava eu de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus pela permanência física de um filho. Lá dentro, a Mariana com uma dengue hemorrágica. E eu dizia: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu acho que agora a nossa vontade vai empatar. Porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender com a partida do Rangel. Tudo que a perda de um filho tem para ensinar, eu já aprendi. Arrogantemente eu dizia isto: já aprendi. Eu não preciso passar mais de novo por essa dor, porque na doutrina a gente aprende: ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Quando a gente aprende, o karma cessa, porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. E eu arrogantemente dizia: já aprendi tudo. Mas, no entanto, Mariana se foi. 3 dias a dengue hemorrágica levou a minha filha. 27 anos, tinha ficado noiva, tinha sido promovida, tinha sido transferida para a matriz da empresa no Rio. Estava em plena construção da vida material. E eu pensava: meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Ou eu ensinei minha filha só a viver esta vida aqui? E me preocupava com a readaptação dela quando ela voltou para casa no plano espiritual. Como está a minha filha? E eu sei, nós todos sabemos, que os filhos, quando estão em dificuldades, que as pessoas a quem amamos, quando estão em dificuldades, buscam forças em nós. Então, é no nosso coração que eles têm que encontrar força, coragem, resignação, desprendimento, confiança em Deus, fé no futuro, certeza do reencontro. É no nosso coração. Por isso as pessoas que estudam a doutrina são mais resignadas, se consolam mais facilmente, se reequilibram melhor, apesar de toda dor, de todo sofrimento que é igual para todos. Apesar da saudade que dói e dilacera da mesma forma. Mas a doutrina espírita, quando nos ensina que a vida continua, também nos ensina que quando estamos muito materializados, nós não conseguimos desencarnar, nós só morremos. Morrer, um mosquitinho mata. Desencarnar é conseguir largar para trás tudo e todos e seguir para casa. E eu pensava na minha filha. No meu coração, ela não poderia encontrar em nenhum segundo que ela se ligasse a mim pela força do amor que nos unia. Em nenhum segundo no meu coração, ela poderia ouvir o meu pranto. Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Ela tinha que ouvir, filhinha, segue em frente. Coragem, tá tudo certo, depois a gente se encontra. Tá difícil, mas nós vamos dar conta. Porque Jesus prometeu que nos nossos ombros jamais seriam colocados fardos mais pesados do que podemos suportar. Se esse fardo está no nosso ombro, é porque nós vamos sair vitoriosos lá na frente. Tanto é que de tanto estudar a vida, de tanto tentar compreender Deus, hoje eu consigo dizer que não tenho medo de mais nada. E que digo a Deus: mande Deus o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Porque Jesus disse que se eu não der, a cruz não chega para mim.
Porque Jesus disse que nos meus ombros só estaria uma cruz do tamanho que posso carregar. Esta certeza eu gostaria que todos vocês, meus queridos irmãos, saíssem com ela daqui. Se vocês estão com um problema, é porque vocês têm a solução dele. Porque vocês têm a condição de enfrentá-lo e vencê-lo. Porque o problema não está na vida de ninguém para levar essa pessoa a sucumbir. Está para levar a aprender alguma coisa. Então, diante disso tudo, eu na porta do CTI, em 2006, dizia: já aprendi tudo, não preciso sofrer mais. Tanto aprendizado veio com a partida da Mariana, com a dor da saudade da Mariana. E a primeira delas veio poucos dias depois, quando eu lutava para que no meu coração ela encontrasse força e coragem. Eu fiquei pensando, desde pequenininha, tentaram me ensinar que eu deveria amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. E eu não concordava na época, porque eu deveria amar a um Deus que eu nem sabia o que era, como era, mais do que eu amava meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus amores. Por que amar Deus mais? Foi com a partida de Mariana que eu compreendi um dos motivos pelos quais devemos amar Deus mais. Porque só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu ia reconhecer que Ele era o verdadeiro Pai, e para Ele eu deveria entregá-la. Porque amar um ente querido que chega é fácil. O verdadeiro amor a gente aprende quando solta, quando devolve para o verdadeiro Pai. E o aprendizado continua. E eu agradeço a vocês a atenção tão carinhosa. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos.